Oi, gente, aqui é o João e hoje eu vim falar para vocês sobre adjudicação. Mas tá, João, o que é isso? Fica tranquilo que eu vou explicar. A adjudicação é um meio de expropriação judicial, onde o bem do executado, que estiver penhorado, vai ser retirado do seu patrimônio e transferido ao patrimônio do legitimado, a adjudicar, como uma forma de pagamento. Ainda não entendeu? Eu vou explicar de novo. A adjudicação é essencialmente um meio de quitar uma dívida por via judicial, onde o juiz vai declarar a transferência de um bem do devedor para o credor. Agora, que tal a gente falar dos artigos que regulam a adjudicação? O primeiro é o artigo 876 do Código de Processo Civil Brasileiro. Bom, ele diz o seguinte: é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Tá, João, então ele está falando que para adjudicar o bem e quitar a dívida que o devedor tem comigo, eu vou precisar pagar pelo bem? Então, sim e não. Por que eu digo isso? A gente precisa sempre analisar o valor da adjudicação e o valor da execução. Desse jeito, nós vamos encontrar três hipóteses. A primeira é quando o valor da avaliação é o mesmo da adjudicação. Nesse caso, então, eu não vou precisar depositar nada em juízo, porque esse já é o valor que o executado está me devendo. O segundo é quando o valor da adjudicação é menor que o valor da dívida. Quando a situação é essa, você não vai precisar depositar nada, e a ação irá continuar com relação ao restante da dívida. O último caso é quando o valor da adjudicação for maior que o valor da dívida. Agora sim, nesse caso então o exequente tem que depositar a diferença em juízo em uma conta vinculada ao processo. Agora vamos falar da intimação do executado. O parágrafo 1º do artigo 876 prevê que, depois de requerida a adjudicação, o executado vai ser intimado sobre o pedido, preferencialmente na pessoa de seu advogado, com a publicação na imprensa oficial, pessoalmente por carta de aviso, se for representado pela defensoria ou não tiver advogado constituído, ou ainda por meio eletrônico, no caso de ausência de patrono e se tratar de empresas públicas ou privadas. E se o executado mudar de endereço sem comunicar ao juízo, o que eu faço? Não tem problema, porque o parágrafo 2º do artigo 876 diz que, se isso acontecer, a intimação vai ser considerada válida, então tudo certo. Mas, João, e se o executado tiver sido citado por edital e não tenha constituído advogado? Não precisa se estressar, porque o parágrafo 3º desse artigo diz que, nesse caso, a intimação do executado é dispensável. Tá, mas qual a necessidade de se intimar o executado? Essa é uma ótima pergunta. A intimação serve apenas como um alerta. Desse jeito, o executado pode remir a execução. Em outras palavras, pagar ou consignar inteiramente o crédito do exequendo. Tá, e só o exequente pode pedir a adjudicação? Ninguém mais? Calma aí, o caput do artigo menciona a legitimidade do exequente, mas se a gente olhar o parágrafo 5º do artigo 876, ele fala que também tem a legitimidade o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal, o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre o bem gravado com tais direitos reais, o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução. O promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada. O promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada. A União, o Estado e o município, no caso de alienação de bem tombado. Os credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, o cônjuge, o companheiro, os descendentes ou ainda os ascendentes do executado. Entendeu? Além desses, o parágrafo 7º diz que, no caso específico de penhora de cotas sociais ou de ações de sociedade anônima de capital fechado, realizado em favor de exequente que seja estranho à sociedade, os demais sócios também poderão adjudicar e terão direito de preferência para fazê-lo, devendo a sociedade ser intimada da penhora para que informe aos sócios a sua ocorrência. Bom, e a última coisa que falta a gente falar sobre o artigo 876 é o caso de mais de um credor pedir a adjudicação do mesmo bem. E é uma questão simples: se isso ocorrer, vai ser realizada uma licitação entre eles e o bem vai ser adjudicado por quem faça a maior oferta. Lembrando que, em caso de igualdade de oferta, tem preferência
o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente nesta ordem. Passando agora para o artigo 877 do CPC, o caput desse artigo fala que depois de 5 dias contados da última intimação acerca da adjudicação no processo de execução e decididas eventuais questões, o juiz vai mandar lavrar o auto de adjudicação, que é o documento que vai formalizar tudo. E só depois da lavratura e assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria e, caso presente o executado, é que a adjudicação vai ser considerada perfeita e acabada. Depois disso, vai ser expedida a carta de adjudicação, contendo a descrição do imóvel com a remissão à sua matrícula e aos seus registros, cópia do auto de adjudicação e a prova de quitação do imposto de transmissão, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 877. E vai ser expedido também o mandato de emissão de posse, quando se tratar de bem imóvel, ou a ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem imóvel. Vamos tratar então do disposto no 3º e 4º parágrafo desse artigo. Primeiro, o parágrafo 3º permite, no caso de haver penhora no processo de execução, a opção do executado de remir, ou seja, quitar o ônus até a assinatura do auto de adjudicação, e para isso ele deve oferecer preço igual ao da avaliação, no caso de não houver licitantes, ou do maior lance oferecido. Agora para o parágrafo 4º, ele prevê que, em se tratando de falência ou insolvência de devedor hipotecário, o direito de remissão vai ser deferido à massa da empresa ou aos seus credores em concurso. Mas nesse caso, o exequente não vai poder recusar o preço da avaliação do imóvel. E assim, acabamos de ver o disposto no artigo 877 e vamos para o último artigo da subseção. Bom, o artigo 878 é bem simples. Ele prevê o que vai acontecer se for frustrada a alienação do bem. Segundo ele, nesse caso, vai ser determinada a reabertura da oportunidade de se requerer a adjudicação, ressaltando também a possibilidade de se requerer uma nova avaliação do bem. Bom, é isso, gente. Obrigado pela atenção e até a próxima.